Olá gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcello e aqui estamos no término de outra semana. Vamos dar uma retrospectiva para saber quais as coisas que aconteceram essa semana passada, tá? Olha, as ações dos Estados Unidos na terça-feira caíram novamente entre temores de uma desaceleração na economia mundial. Quantas vezes nós vamos ouvir essa mesma história, né? Quando que vai terminar essa incerteza? O Fundo Monetário Internacional reduziu sua expectativa em uma semana pesada de relatórios lucros corporativos. A alteração foi motivada por perdas nos setores industrial e tecnologia. Reduziu sua expectativa de crescimento, né? Agora reduziu o ritmo de andamento de crescimento. As ações dos Estados Unidos subiram na quarta-feira. IBM, Comcast, United Technologies e Procter & Gamble todos tiveram fortes ganhos, o que impulsionou para cima. SP 500 e o Dow baixaram na quinta-feira. Então é mais ou menos lateral a semana toda. Um dia para cima, outro dia para baixo. Eles perderam na quinta-feira em meio a ansiedades persistentes sobre a desaceleração do crescimento mundial, né? Todo mundo fala comigo. Também disputas comerciais não resolvidas, principalmente entre os Estados Unidos e a China, né? Fabricantes de chips para computadores se uniram para botar a Nasdaq em território positivo e os índices dos Estados Unidos, por maior parte, laterais. Esta semana, Dow e Nasdaq subiram 0,1% e o S&P 500 perdeu 0,3%. Não foi muito, né? Mas registrou pelo menos uma perda. Aí, ações da Bovespa do Brasil subiram na quarta-feira para níveis quase recordes, acompanhando amplos ganhos em ações globais. Investidores moveram-se a ativos mais arriscados e em resposta à recuperação dos preços de petróleo, né? A Bovespa encerrou a semana 1,6% mais alta. Colômbia foi o maior ganhador na Semana das Américas, subindo 2%, enquanto México baixou 1,6%. Na Europa, maior parte dos índices principais ficaram mais altos. Com Espanha, maior ganhador com 1,3%, e a única exceção foi Reino Unido, que encerrou a semana perdendo 2,3% com toda a dificuldade de Brexit e tudo isso. Um dia eles vão ultrapassar essa fase e as coisas vão se melhorar. Na Ásia, Hong Kong ganhou 1,8%, enquanto a Índia perdeu 1%. O resto dos índices principais da Ásia, por maior parte mais altos, Singapura perdeu só um pouquinho, mas não foi muito ruim não. Analista do JP Morgan, o grande banco de investimentos dos Estados Unidos, diz que valores de criptomoedas não tem como comprovar. Claro que sim, que tem toda essa volatilidade, tá para cima, tá para baixo, tá para cima. Qual é o valor real, né, dessa moeda? É muito difícil dizer. Então, como investir? Como botar algum valor assim para essas moedas? Há muito badalada tecnologia de cadeia de blocos que cresceu junto com as criptomoedas não fará nenhuma diferença real para os bancos antes de pelo menos 3 a 5 anos. Então, perspectiva para Bitcoin, para criptomoedas, havia muito ânimo, né? Mas agora realmente está se esfriando muito. Bitcoin terminou a semana perdendo 2,1% para ficar em 3.612 dólares e 87 centavos, né? Então, quem tem dinheiro em Bitcoin está perdendo até agora. Pelo menos tá mais ou menos lateral, não está muito para cima nem muito para baixo agora. A rupia indiana atingiu uma série de baixas recordes em 2018. Nós estamos vendo muito crescimento na Índia, mas ainda assim a moeda tá fraca, né? Atingindo o nível indesejável de uma das moedas com pior desempenho da Ásia para 2018. O Ministério das Finanças da China aumentará seus gastos fiscais em 2019 para compensar a turbulência do ano passado das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. E eu pergunto outra vez, quem está ganhando nessa guerra comercial?
né? A China que parece que está tendo mais problemas com tudo isso, né? O crescimento no ano passado, apesar disso, né, eles têm algumas posições que são melhores dos Estados Unidos, mas outras posições, outras indicações parecem que a coisa está piorando por aí. O crescimento no ano passado foi o mais baixo em quase 3 décadas, enquanto os gastos fiscais aumentaram por 9%, a equivalente de 3 e um quarto de $1 trilhão. A China também pode cortar impostos e taxas de pequenas empresas. No mesmo lado do mundo, o Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas essa semana, quase em zero, né? Taxa de curto prazo em 1/10% negativo, com taxa de longo prazo próximas de zero, mas você espera que taxa de juros em zero, parece que essa economia vai ser estimulada, especialmente com injeção de dinheiro, né? O Japão também reduziu sua previsão de inflação ao consumidor para de 1,4% para 0,9%, então quase estagnante, quase nada. O Japão, terceira maior economia do mundo, tem enfrentado dificuldades de crescimento e estagnação de preços por décadas. Apesar das taxas de juros negativas, o Japão também tentou estimular sua economia por injetar trilhões de dólares, e o que teve bastante grande efeito, bom efeito nos Estados Unidos, e o que afetou o resto do mundo também, subsequentemente, mas o Japão está tentando a mesma coisa e não tá dando certo. Líderes empresariais na reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, estão preocupados com a, diga comigo, desaceleração econômica global, né? Mas eles estão ainda mais preocupados, sobre o que os bancos centrais dos países vão fazer. Vão fazer uma besteira e piorar o negócio, né? Ou introduzir bastante volatilidade na coisa, quem sabe. Então, é nisso que eles estão mais preocupados. Durante a crise de 2008, a Reserva Federal dos Estados Unidos interveio para ajudar os bancos centrais de outras nações, ampliando grandes linhas de câmbio de moedas que efetivamente estenderam a liquidez em dólares dos Estados Unidos. Esse esquema pode ser repetido com a mesma eficácia na próxima crise? É improvável, né? Então, vem ou não vem, né? Próxima crise. Todo mundo está dizendo, tá chegando essa próxima crise, né? Mas e até mês passado parecia que, tá começando agora, né? Com aquela queda nos mercados, mas parece que realmente foi só uma correção. Vamos ver. Preços de petróleo bruto caíram para o nível mais baixo em quase uma semana novamente na quinta-feira, enquanto China alertou de, entre aspas, sérios desafios para a economia global. Desde quando isso é notícia nova, né? E a paralisação do governo dos Estados Unidos em andamento continua a gerar negatividade sobre o crescimento. Esta paralisação do governo encerrou esta semana, pelo menos temporariamente. Foi negociado um acordo. O Trump não ganhou o suficiente dinheiro para o muro, né, que ele estava pedindo, mas pelo menos deu para reabrir o governo depois de mais de um mês de estar fechado. E pelo menos, então, o financiamento é para 3 semanas, dentro da qual as pessoas, os partidos, eles podem negociar para ver se realmente chegar a outro novo acordo ou se vai prolongar o negócio, né? Agência sobre informações sobre energia dos Estados Unidos diz que o crescimento incessante da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos está diminuindo, né? Havia um grande boom e agora está diminuindo, ainda está crescendo, mas está diminuindo o ritmo de crescimento. O crescimento no próximo mês está projetado a ser o mais fraco desde maio de 2018. Os aumentos na bacia Permiano, maior área de produção, também serão os mais lentos em 9 meses. Mas, e os outros países estão dizendo que está aumentando a produção, nós precisamos fazer alguma coisa para
mudar essa situação. A Aramco, petrolífera nacional saudita, maior produtor de petróleo no mundo, está procurando adquirir ativos de gás natural dos Estados Unidos. Quer dizer que se não dá para vencer, então joga junto com eles, né? A Aramco está disposto a gastar, eles dizem, bilhões de dólares nos Estados Unidos para se tornar um participante global de gás natural. Refinadores no Texas e Louisiana, dois estados dos Estados Unidos, que são grandes participantes de óleo, petróleo, seriam duramente atingidos por sanções ao petróleo venezuelano. É uma ação que deixaria as empresas petrolíferas americanas lutando para encontrar suprimentos alternativos. Mas, quem sabe, reconhecer, os Estados Unidos esta semana reconheceu o Juan Guaido, né, como presidente interino. Então, vamos ver se isso muda logo a situação. Talvez não haja necessidade de todas essas sanções, não. Consultor Rystad Energy relata que produção total americana em petróleo, graças à expansão do xisto, poderia até exceder a Rússia e Arábia Saudita combinadas até 2025. Para que caia a produção de xisto nos Estados Unidos, precisaria dos preços do petróleo em $40 por barril e abaixo. Não tem como permanecer abaixo de $40 por barril, né? Não tem essa produção no resto do mundo. Então, se ficar abaixo de $40, então eles só fecham produção por um pouquinho de tempo até aumentar e pronto, vão voltar para dentro. Então, parabéns às petrolíferas dos Estados Unidos. E esse $40 por barril, até se eles impulsionaram o preço para baixo, produzir muito, né, e estocar muito petróleo, isso seria um desastre também para as economias da Rússia e da Arábia Saudita, por exemplo, eles também não aguentam o preço tão baixo assim. Petróleo bruto dos Estados Unidos encerrou a semana em $53,54, perdendo 0,4%, e Brent Internacional perdeu 1,8% para encerrar a semana em $61,51 por barril. A China acrescentou ouro às suas reservas internacionais no mês passado pela primeira vez em 2 anos, né? Junto com a sua redução contínua de participação em dívida dos Estados Unidos. É um sinal que aponta ao processo contínuo de China reduzir sua dependência do dólar. A quantidade de ouro detido pela China tem aumentado cerca de 10 toneladas. Imagina, 10 toneladas de ouro. Imagina, gente, a quantidade de ouro que tem que ter, né? Mas o ouro detido pela China tem aumentado cerca de 10 toneladas para 1.852 toneladas de ouro, enquanto a quantidade detida de títulos do Tesouro dos Estados Unidos pela China tem caído pelo 5º mês consecutivo. É provável que o total de ouro na China seja muito maior do que os chineses oficialmente relatam ou afirmem, né? Ouro terminou a semana para cima, 1,8%, e terminou em $1.304,30 por onça. Prato subiu 2,3% para ficar em $15,72 por onça. O líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, anunciou o seu apoio a um plano para dar aos políticos um voto para decidir se deve haver um segundo referendo sobre a participação do Reino Unido na União Europeia. Parece que eles querem decidir outra vez, né? O governo dos Estados Unidos reconheceu Juan Guaido como o presidente interino da Venezuela. Também vários outros países da América Latina também fizeram. É uma ação que traz risco de novas perturbações nas exportações de petróleo da nação. Que essa situação não vai se resolver de noite para dia, não. São boas notícias, esperamos, mas eu acho que Maduro não vai dizer: tá bom, ele é presidente agora, então parece que eu vou embora, eu vou fazer, né? Eu vou em vacaciones, luego, lejos, de preferência
Trump diz que ele vai esperar até o governo seja agora encerrado por mais tempo antes de entregar sua palestra sobre o Estado da União do Congresso, frente ao Congresso. Algo de grande polêmica que tem passado nos Estados Unidos, mas agora que ele tem aberto, realmente eles chegaram a um acordo. Provavelmente não vai ser o outro partido, se eles conseguirem bagunçar e fazer uma kerfuffle, né? Grande problemas polêmicos sobre isso, então eles vão fazer. O Fundo Monetário Internacional reduziu as estimativas para o crescimento global em 2019 para 3,5%. É uma redução de 0,2%. Isso é o crescimento global agora, né? É a segunda vez que a agência internacional tem cortado sua previsão para 2019. Já acabamos de começar o ano, já estão dizendo esse ano vai ser pior, né? A grande parte há muita coisa ainda para acontecer. Vamos ver o que acontece, né? Grande parte da desaceleração econômica global pode ser atribuída à China, segunda maior economia do mundo. PIB da China cresceu 6,6% em 2018. Parece que é parabéns para a China, né? Mas que é o ritmo mais lento de crescimento desde 1990. A taxa verdadeira pode ser bem menor. Sabemos que a China vai dizer, não, nós temos menos ouro que isso e nosso crescimento é muito melhor. Cerca de 12 milhões de jovens na Índia entram no mercado ano após ano. Muitos lutam para encontrar emprego. Parece história familiar, né? Apesar do país exibir a taxa de crescimento mais rápida entre as principais economias mundiais. Nos Estados Unidos, vendas de residências em dezembro caíram para o menor nível de 3 anos. Para vocês que pensam que nos Estados Unidos está tudo azul, né? Tá tudo beleza, né? E realmente a economia tem sido muito melhor, mas há sinais de enfraquecimento nos fundamentos, né? Aumentos em preços de casa desaceleraram acentuadamente, o que sugere mais perda de ímpeto em mercados de habitação doméstica. Quanto ao impacto tem esse setor de construção residencial ou vendas de casas residenciais na economia maior, uns 15 a 18% do PIB. O número de americanos pedindo subsídio de desemprego por meio de programas estaduais caiu abaixo de 200 mil pela primeira vez desde 1969. Mais tempo que eu tenho vivo, não vou dizer exatamente quando, né? Mas é pouco, é menos de 1969. Então essas são boas notícias ainda. Mesmo quando novas reivindicações aumentaram para trabalhadores do governo que foram demitidos por meio de um programa federal separado. Mas esse foi um problema temporário. A atividade econômica na Argentina caiu 7,5% em novembro contra o mesmo mês em 2017, continuando assim a recessão, marcando 8 meses seguidos de perdas ano a ano. A economia da China pode estar desacelerando, mas o país ainda está prestes a exceder as vendas de varejo nos Estados Unidos em 2019 por cerca de 100 bilhões de dólares para um total de 5,6 trilhões de dólares. É o maior mercado de varejo no mundo pela primeira vez. Mas veja só, Estados Unidos só tem 320 milhões de pessoas. Enquanto a China tem 1 bilhão, né? E estão assim com esse nível de vendas. Então, veja só quantas pessoas, é dividido entre quantas pessoas, entendeu? Em 2019 é projetado que compras online da China serão mais de 35%, ou quase 2 trilhões de dólares de gastos no varejo. Para comparação, nos Estados Unidos, as compras online estão projetadas a serem apenas 11%. Então, a China está na frente dessas compras online. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está para formalmente solicitar a extradição do CFO da Huawei, Meng Wanzhou. Tá lembrando que o Huawei está sendo acusado de tipo espionagem mesmo, né? Que está querendo implantar 5G, celular para 5G, né? Internet 5G, mas parece que eles estão usando isso para ficar de olho em outros países. O governo canadense diz que tal ação poderia agravar ainda mais a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China. Claro que sim,
né? Mas Canadá também que estava reclamando dessa ação da Huawei. Isso complicando os esforços para verem suas guerras comerciais chegarem a um fim, o que todos nós esperamos, né? Um carro voador autônomo da Boeing Company completou seu primeiro voo de teste na terça-feira, né? O que oferece uma espiada no futuro do transporte urbano, projetado para mover os passageiros dos altos acima das ruas da cidade congestionada enquanto esquivando os arranha-céus. Não é que você fica aí no carro esperando, poxa, um dia eu quero me levantar por cima de toda essa bagunça aqui embaixo, né? Eu acho longe no futuro, eu não vejo muito provável, não. Microsoft confirmou que Bing, né, que é o site de busca, o Bing está atualmente inacessível na China e diz ainda está tentando descobrir o que está acontecendo. Já todos nós sabemos o que é. Analistas pensam que provavelmente seja ação de sensores do governo chinês. Bing foi o último mecanismo de busca estrangeira. Agora a China está controlando tudo, né? Bem-vindo a Paraíso, nós controlamos a sua informação. O novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentará uma palestra no Fórum Econômico de Davos na terça-feira. Ele quer apresentar o Brasil como um país seguro para investimentos, né? É difícil dizer quando tudo isso está acontecendo na Fortaleza, né? Todas aquelas brigas e tudo, mas ele está tentando, está se esforçando para melhorar a situação. Na França, Google foi multada equivalente a 57 milhões de dólares pelas autoridades francesas. Por que a França está contra a Google? É por violar a lei de proteção de dados da Europa. É a terceira multa significante que Google tem enfrentado na Europa nos últimos anos. Google opera nos Estados Unidos sem problema, né? Mas agora, passando aí para a Europa, eles estão ficando de olho especialmente nessa situação de proteção de dados, mas também eu acho que os países estão dizendo, Google tá rico, nós vamos pegar um pouquinho de nosso, né? Nos últimos 2 anos a empresa tem sido condenada a pagar mais de 7 bilhões de dólares pelas autoridades da União Europeia por violar leis antitrust. Terceira multa significante, então 57 milhões versus 7 bilhões de dólares. Eu acho que essa multa não foi tão ruim, não. Por mais que 57 milhões de dólares seja um pouco de muito, né? Pelo menos para mim. No Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, a liderança dos Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Índia não estarão presentes neste ano. Líderes da França e da Alemanha assinaram um novo tratado na terça-feira para atualizar o acordo de reconciliação pós-guerra, né? Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi assinado em 1963. Eles esperam que vá revigorar o eixo principal França-Alemanha, né, da União Europeia, enquanto o euro está em crescimento. Por outro lado, o nacionalismo tóxico está testando a coesão do bloco. Empresário britânico James Dyson, cuja empresa produz aparelhos de última geração como aspiradores e secadores de cabelo, está desenvolvendo também carro elétrico. Ele é proeminente defensor do Brexit. Ele diz que devemos fazer isso, né? Mas agora ele está mudando sua empresa, Dyson, para Singapura. O que isso tem a ver, né? Que o objetivo de Brexit era manter os lucros das empresas no Reino Unido mesmo, né? Agora ele diz, sim, Brexit vamos fazer. Eu estou saindo para Singapura, né? Interessante isso. As fortunas combinadas dos 26 bilionários mais ricos do mundo atingiram 1,4 trilhões de dólares no ano passado, mesma quantia que a riqueza total de 3,8 bilhões de pessoas mais pobres do mundo. Quer dizer, mais pobres tem 3,8 bilhões de pessoas. Eles possuem a mesma coisa que a mesma quantidade de 26 pessoas pelo outro lado. Bilionários do mundo, quantidade de bilionários, há 2.208 bilionários no mundo e sua fortuna juntada cresce 2,5 bilhões de dólares cada dia, juntados, né? Enquanto a metade mais pobre da população global está vendo seu patrimônio líquido
diminuir cada vez mais. O número de bilionários tem quase dobrado desde a crise financeira de 2008. Então, toda essa injeção de dinheiro nas economias do mundo, todo esse dinheiro fácil está beneficiando quem? Interessante. Jeff Bezos da Amazon, Bill Gates da Microsoft, Warren Buffett da Berkshire Hathaway, Mark Zuckerberg do Facebook, coletivamente valem 357 bilhões de dólares. Só que Jeff Bezos, sendo que ele vai se divorciar agora, está sendo cortado no meio, né? Estima-se que se todo o trabalho não remunerado realizado por mulheres em todo o mundo fosse feito por uma única empresa, teria um faturamento anual próximo a 10 trilhões de dólares. Gente, mulheres, agradecemos e apreciamos, e Jeff Bezos deveria ter apreciado muito melhor, né? Então, se você é homem, aprecie sua mulher. Se você é mulher, pelo menos, eu dou gratidão, eu expresso meu gratidão para você. Que tenha uma excelente semana e boa sorte até semana que vem.